E aí, pessoal, vamos para a análise do dólar. O dólar hoje ele abriu sem gap, praticamente. Já testando aqui uma LTA. Se vocês puxarem um pouquinho o gráfico para trás, vocês vão ver que houve o teste mais de uma vez em cima dessa linha de tendência altista. E ele testou também novamente e deu uma pancada para cima. Com isso, ele fez o primeiro pullback e aqui logo em seguida já gerou o primeiro gatilho de entrada. Por quê? Porque aqui a gente já tem um pivô de alta. Pivô de alta aqui, expansão, contração, expansão. Esse aqui seria, esse candle aqui é a entrada, seria a entrada de possibilidade de compra, tá? Ah, mas aí como é que eu vou colocar o alvo? O alvo aqui é muito simples, você faria o seguinte, projetaria o próprio candle para cima, pega a mínima dele com a máxima e solta. Então nós teríamos o 100% nessa região. Lembrando que esta linha aqui, ela já é o suporte do dia anterior. A máxima do dia anterior foi aqui, tá? Então nós teríamos aí um stop curto, praticamente aí de 10 pontos, né? Pensando em colocar o stop abaixo das médias e junto da VWAP, com um objetivo aí de 17 pontos, quase 2 para 1. Ah, e por que você entraria aqui? Simples. Além de ter um pivô de alta, nós temos o realinhamento das médias. Média de 50 abaixo, VWAP inclinada, média de 21 e de 9, todas inclinadas. Então nós teríamos um ótimo paraquedas aqui, caso o preço voltasse contra. Então isso torna o movimento mais claro para os compradores, tá? Ele foi até a resistência, tá? Chegando lá na resistência já houve aqui uma espécie de martelinho, tá? Então isso aqui já torna-se dizendo que o mercado não vai subir reto, ou pelo menos haveria um pullback se houvesse uma continuação aqui, né? Já estava meio... Quando o mercado ele chega nessa região aqui, ele já está afastado das médias, a média de 20, a VWAP, então a possibilidade de ele seguir reto é muito difícil sem um pullback, né? Ou nós esperaremos um pullback para poder romper esta resistência, ou aconteceu isso aqui, houve uma reversão do movimento, tá? E agora possibilidades de entrada aqui. Aqui, atravessando todas as médias, fica muito difícil. Os vendedores jogaram o preço para baixo e aqui nós tivemos uma possibilidade de entrada de venda, porque nós tivemos um movimento que eu digo para vocês, expansão, contração. Então nessa contração nós tivemos um martelo onde foi ancorado pelas médias de 20, de 9 e a VWAP descendentes, ou seja, elas já estavam caindo, rompendo assim a média de 50. Então caracterizou aqui uma ótima entrada de venda, tá? Esses preços sempre serão segurados aqui na linha d'água, ou quase sempre na linha d'água e no suporte. E além do mais, nós tínhamos também uma média de 200. Então, via de regra, o nosso objetivo tinha que ser aqui, tá? Nós tínhamos então aí um stop de 11 pontos com um objetivo aí até a linha d'água de 15 pontos, tá? E foi o que aconteceu. Chegou no suporte junto com a LTA mais a média de 200, ou seja, esse preço não iria passar aí de forma alguma fácil, tá? Então os compradores entraram novamente, engolfando este candle anterior e levando o preço novamente para cima, tá? E aqui novamente nós temos um pivô de alta, que é o que eu falo para vocês sempre. Expansão, contração, expansão. Aqui nós teríamos sim uma entrada, né? Uma possibilidade de compra. Mas por que você, nesse caso, está entrando entre as médias? A média de 50 está alinhada para cima, a média de 200 também, e nós temos aqui também a média de 9 já virou e a média de 21 também já está para quebrar para alta. Então, o risco? Existe sim, claro, o risco. Ele pode muito bem chegar na VWAP e voltar, tá? Só que o conjunto de médias está favorecendo o mercado altista novamente, tá? Então, nós teríamos aí um stop de... Aqui é o stop na mínima, tá?
Até porque nós estamos entrando entre as médias. Então, stop na mínima de 12 pontos para buscar o próximo suporte, a próxima resistência, que é 25 pontos. E deu lá. Tá? Ou melhor, se vocês quiserem projetar, fundo, topo e solta. Deu lá também. Tá? Então, o Fibonacci também faria o mesmo processo. Sempre que houver esses casos, o mais simples é buscar o próximo suporte. A não ser que o próximo suporte esteja muito longe. Aí você pode traçar um Fibonacci, fazer uma RP em 50% e deixar o 100% chegar. Tudo bem? Seguindo aqui, nós tivemos novamente aquele movimento de expansão, contração e expansão. Nós tivemos um gatilho de entrada exatamente neste ponto. Por que que isso tornou-se um gatilho de entrada? Exatamente pelo fato de já ter testado uma, duas vezes esta resistência, então a possibilidade de romper essa resistência era bem favorável, tá? Então, por isso que neste caso em específico nós teríamos a possibilidade sim de romper. E outra, nós temos aqui agora a média de 50, inclinada para cima, a VWAP, a média de 21 ancorada embaixo, a média de 9. Este candle aqui é um ótimo candle referência para entrada. Então, nós teríamos aqui uma entrada com um stop de... Nós teríamos entrada com stop de 13 pontos para alvo de 27. E como você projetaria o seu objetivo? Fundo, aqui você pega onde está brigando mais, topo, 100% lá. Então, na verdade, teria até o próximo alvo, mas não chegou, só chegou até o 100%. Então, você teria aí um alvo de 23 pontos para um stop de 12 pontos. Então, valeria sim muito a pena entrar nesse trade. Depois que rompeu esse suporte, então, os preços começaram a voltar, tá? Então, aqui, novamente, houve uma possibilidade de entrada na máxima desse candle. Por quê? Nós tivemos o pullback após o rompimento. Então, aqui nós teríamos, sim, a possibilidade de entrada buscando um próximo alvo ou o topo, tá? Então, o topo aqui seria de 10 pontos. O nosso stop poderia ficar abaixo do próximo... Da resistência, da antiga resistência, que agora virou o suporte, que era de 11 pontos. Ou nós buscaríamos outros pontos lá em cima, porém o preço acabou voltando. Acredito eu que todos nós, neste caso, já teríamos colocado o stop no 0 a 0, tá? Porque subir 10 pontos, 11 pontos e você não colocar o stop no 0 a 0 e voltar tudo no dólar é pedir para perder, tá? Ou você sairia com 11 pontos buscando a resistência, ou você sairia no 0 a 0. Se você deixou voltar, então você chegou a tomar um stop aí de 11 pontos também, tá? Então foi 1 para 1 praticamente. Depois disso aqui, o preço não trabalhou muito legal, ele ficou entre as médias. Enquanto ele não rompeu esta antiga resistência que agora virou suporte, não tem muito o que se fazer. Porém, aqui a gente já consegue enxergar novamente os movimentos de expansão e contração. Expansão, contração, expansão, contração, expansão. Esse candle aqui, que eu deixei aqui em amarelo, esse candle já é um gatilho de entrada. Por quê? Aqui simplesmente porque nós já tivemos a expansão e contração, tá? Nós já tivemos teste na média de 50 e simplesmente rompeu todas as médias junto com a VWAP. Então isso aqui não tem muito o que se dizer, que é ou vende ou vende, tá? Só que aqui o objetivo é simples também. Vendeu, buscou a 200, porque o preço não vai, principalmente um preço esticado, ele não vai passar fácil da 200. Se você chegar aqui, se você colocar o mouse aqui e puxar, você já está a 22 pontos da média de 9 praticamente, e da média de 26, 27 você já está a 27 pontos, né? Então já está bem distante. Então o preço ele sempre vai buscar a média. Então aqui o preço já está longe da média, então não tem muito o que se fazer, né? Então o objetivo por obrigação tem que ser a média de 200, pelo fato do preço já estar esticado, tá? E aqui nós tivemos novamente o que eu chamo de movimento de expansão, contração. Nessa contração nós tivemos um outro gatilho de entrada. Este candle aqui, ele é um gatilho de entrada, tá? Porque ele realinhou as médias de 21 e de 9, ele está abaixo da VWAP
então perfeito para entrada. E, mas tem uma média de 200 aí na sua cara. Sim, tem uma média de 200, porém ela já foi testada. Pelo fato de ela já ter sido testada, a possibilidade de romper é muito grande. O que a gente tem aqui também é a questão da LTA logo abaixo. Só que aí você entra, fecha os olhos e deixa acontecer. Porque aqui não tem muito o que se fazer. Essa LTA, ela já foi testada uma, duas, ó, ela já foi testada 1, 2, 3, 4, 5. Então, uma hora ela ia ter que ser rompida. E esse momento ela rompeu, tá? Por que que aqui é uma entrada boa? Porque aqui seu stop é curto. Você vai colocar no máximo aqui, ó, 12 pontos. Ou se você quiser também, você pode colocar acima da 9, tá? Ficaria entre 9 pontos. E aí o objetivo você faria o seguinte. Você poderia projetar aqui Fibonacci, topo, fundo, buscar o 100%, que daria na linha d'água, ou 161. Só que, como eu disse a vocês, geralmente eu não deixo de fazer com que a linha d'água seja um dos meus objetivos, porque dificilmente o preço ele passa do jeito que ele passou, ele sempre vai fazer um repique, tá? Então é isso, pessoal. Depois os preços do dólar não fizeram muita coisa, ficaram embolados, não tinha volume, então aqui ele tentou uma correção, né, dessa pernada de alta, dessa pernada de baixa aqui, o dólar tentou fazer uma correção e não teve muito o que se fazer, porque aqui a gente, além de ter um volume muito baixo, são candles de alta, candle de baixa, candle de alta, candle de baixa. Então aqui é um caça-stop, né? Esse foi o dólar de hoje. Espero que tenha gostado e vamos para a próxima. Falou!